Amém, gente. Boa noite, novamente, né? Muito bom estar aqui com vocês, apesar desse frio, né? Mas eu estava refletindo aqui acerca dessa canção e dessas duas últimas canções e refletindo também como só eu saberia, né? Sabia o que eu ia falar, né? Então já fiquei tentando aqui imaginar o que eu poderia ligar, né? E quando o Rafa, a gente nunca combina as músicas, né? Quando o Rafa começou a cantar essa música do Leonardo, né? Que tem essa questão do eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso e tal. E no fim, Jesus, eis-me aqui, né? Essa canção tem sido muito cantada em muitos lugares. E eu queria aproveitar esse gancho e começar a falar sobre ela aqui hoje, né? Já que a gente vai conversar sobre Pedro. Bom, todas as vezes que você canta Jesus, eis-me aqui, o que será que Jesus pensa? Quais são as expectativas de Jesus ao escutar de você, um cristão ou não cristão, mas alguém que se aproxima do Evangelho, dizendo para Jesus assim, não, é verdade, eu entendi tudo isso aqui e a minha canção agora, depois de ter entendido tudo isso, é expressar para o Senhor que eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu acho que essa a nossa maior graça do Evangelho, não somente ser atingido por Ele, mas sendo atingido por Ele, poder fazer pelos outros a mesma coisa do que Ele fez por mim. Isso é esplêndido. Então, quando nós cantamos eis-me aqui, nós dizemos para Jesus, nós estamos dispostos a fazer por pessoas as mesmas coisas que o Senhor fez por nós. Então nós estamos aqui. Usa a nossa vida, faz a tua vontade. E aí eu acho muito sério esse tipo de canção. Eu fico até assim, pode repetir o tanto que for, canto uma vez só no refrão, porque assim, o negócio assim é muito sério. Nós estamos aqui, Jesus, então começa a nos usar. E quando Jesus começa a nos usar, na maioria das vezes, Ele começa tirando coisas que a gente gosta. Isso é muito complicado. E Pedro, assim, tem uma crise com isso. Hoje nós vamos continuar a série Perfil, né? Eu sei que alguns irmãos não estavam aqui desde o começo, mas sei também que alguns já nem estavam aqui, mas escutaram lá no YouTube, né? Fiquei muito feliz por isso. Nós estamos fazendo uma série chamada Perfil, que tem a ideia de trabalhar personagens bíblicos que tiveram seus desafios, que não são Jesus, que não são filhos de Deus, que não são divinos, mas são cheios de Deus, porque receberam de Deus o Espírito, e isso, ser cheio de Deus, de ter recebido o Espírito, não fez com que eles tivessem privilégios na caminhada, pelo contrário, fez com que eles tivessem cada vez mais dificuldades na caminhada. E Pedro é um autor assim, que com certeza é o cara que mais aparece nas folhas dos evangelhos. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João e até Atos, você vai encontrar diversas vezes a palavra sendo dirigida a Pedro, ou Pedro sendo o cara assim, o cara que está na frente de uma narrativa. Pedro é bem sanguíneo, Pedro ele é assim, bem temperamental. É um cara assim, ora ele chora, ora ele celebra, ora ele canta, ora ele deita, ora ele levanta. Ele não é muito previsível. Pedro ele se arrisca. Pedro é incrível porque ele tem acertos incríveis, mas ao mesmo tempo ele tem erros que são bizarros, que a gente quase não acredita que ele fez isso depois de ter acertado. Pedro ele não tem medo de se expor. Ele se arrisca tanto que ele não tem problema nenhum de passar pelo ridículo. E é por isso que a maioria das pessoas se comparam com Pedro. Eu lembro que quando a gente estava no seminário, uma das primeiras aulas que a gente tinha, isso se repetia todos os anos. O professor falava assim, fala algum personagem da Bíblia que você mais se parece. A maioria dos alunos falavam Pedro, e ele falava, por quê? Não, porque eu sou sanguíneo, eu sou assim, uma hora eu faço uma coisa, eu me arrependo, eu vou andar nas águas, depois eu afundo, eu vou para o barco, eu levanto e tal. Aí foi chegando perto de um senhor, era o mais velho da turma, ele falou assim para o professor, o senhor quer saber um personagem da Bíblia com quem eu mais me pareço? Ele falou, um personagem da Bíblia. Ele falou assim, da Bíblia, ele parou, pensou, e muito humildemente respondeu assim, da Bíblia eu me pareço mais com Jesus mesmo. Aí eu falei, nossa, embaçado esse cara, né? Beleza, aí qual que foi o apelido dele durante os 4 anos de seminário? Jesus, né? Ele chamava Jesus, ele era muito parecido, mas eu respondi naquela tarde, que eu lembro que o primeiro dia de aula
foi uma tarde de segunda-feira em 2008, eu respondi, eu me pareço muito com Pedro, porque ora eu acerto, ora eu levanto. Então, qual que é a minha intenção aqui hoje? Não é demorar demais, mas é tentar traçar para vocês alguns episódios que Pedro, ele aparece assim, de uma forma gritante, lógico que não vai ser todos, não daria tempo, mas depois de fazer uma caminhada assim com Pedro, é destacar 2 momentos da vida dele, que são assim, cruciais no ministério e na vida de Pedro. Antes disso, eu quero orar mais uma vez. Por que eu quero orar? Porque nós só podemos receber isso de Deus se o Espírito nos revelar. Então assim, abra o seu coração, para de ser mecânico na religiosidade, em entrar para uma nova reunião sem perspectivas do que Deus pode fazer. Porque se nós já cantamos Jesus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, a gente tem que pelo menos prestar atenção com o que Ele quer falar com a gente, qual é a vontade de Deus para nós, porque você pode sair daqui totalmente transformado pela palavra e totalmente mais cheio de Deus, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa tarde, fria, assim, bastante fria, mas nós estamos juntos. Isso aqui é o que, de certa forma, aquece nosso coração. Nós, apesar de tantos irmãos nossos hoje terem compromissos sem medidas, assim, muitos compromissos, nós estamos aqui. Nós queremos receber do Senhor, assim, algo que complete o nosso coração, algo que seja mesmo ministrado pelo Teu Espírito, para que a gente saia daqui um pouco mais conscientes da tua palavra, um pouco mais conscientes do Teu propósito. Então nos ajuda ao abrirmos a Tua palavra, meditarmos sobre a vida desse homem, um homem tão cheio do Teu Espírito, com tantos erros, com tantos acertos, que o Teu Espírito possa falar alguma coisa no nosso coração. Então quebra o nosso coração duro, tira de nós toda a religiosidade, os nossos pensamentos inúteis, coisas que nos afastam do Senhor, a nossa inquietação, e nos faz pelo Espírito ter alguns momentos de reflexão suficiente, reflexão que seja suficiente para nos transformar, para gerar em nós algo novo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, Pedro, não sei se todo mundo sabe, mas antes dele ser Pedro, o discípulo de Jesus, ele já era um homem assim que caminhava perto de Jesus. Eu falo sempre que Pedro, ele caminhava com Jesus meio que na conveniência. Se você abrir, não precisa, mas em Lucas capítulo 4, diz que Jesus estava saindo da sinagoga, e quando ele sai da sinagoga, Jesus fala que ele queria passar na casa de Pedro. Então, se ele queria passar na casa de Pedro, é porque ele pelo menos sabia quem Pedro era, sabia onde ele morava. Então eles tinham um relacionamento, pelo menos assim, amigável. E quando Jesus entra na casa de Pedro, em Lucas capítulo 4, nós vemos assim, o primeiro milagre que talvez Pedro assim viu de muito perto, que é Jesus curando a sogra de Pedro. Não sei se foi bom ou ruim, mas assim, ele viu de perto. Ele chegou em casa, a sogra dele estava assim, fervendo de febre, e Jesus chega, dá uma palavra, e essa mulher simplesmente melhora, repentinamente. Pedro fica abismado. Lucas continua, no capítulo 5, ele fala do seu chamado. Como foi o seu chamado? Pedro estava pescando. Tem gente que acha que Pedro é assim, um pescador meia boca, mas Pedro não era um pescador meia boca. Pedro era um empresário. Pedro não tinha um barco só, Pedro tinha alguns barcos. Tanto que o texto fala os barcos, não o barco. Então Pedro está pescando, é um dia frustrado, Pedro volta da pesca sem nenhum peixe, Jesus está ensinando, as multidões acompanham Jesus, Jesus sobe no barco de Pedro, vai um pouco mais distante assim na água. Isso era uma técnica de Jesus para dar uma acústica legal, onde todos pudessem escutar o eco da voz de Jesus. Então Jesus sabia de tudo mesmo, e aí ele ia para lá, e Pedro ali é chamado por Jesus. Eu não vou comentar muito agora desse texto, porque eu vou ler ele depois, mas Pedro é muito interessante, porque na hora que ele é chamado por Jesus, o texto diz que no mesmo instante, imediatamente, Pedro largou todas as coisas, ou seja, Pedro largou a sua empresa, a sua família, a sua sogra que não morreu, largou ela lá também, e foi andar com Jesus. Ele deixou um caminho, não só um caminho, um coadjuvante na missão, alguém que se aproxima de Jesus, mas agora ele começa a fazer parte do time de Jesus. Ele veste a camisa dos 12 e ele continua. Pedro ganha muito destaque na Bíblia. Eu sou assim, apaixonado em Pedro, cara. É muito interessante porque Pedro participa dos momentos mais íntimos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, pelo menos 70. Desses 70, Jesus chamou 12 para andar um pouco mais de perto.
E desses 12, Jesus chamou 3. E Pedro era um dos 3. Então, para esses 3, Jesus fez coisas que os 70 não viram e que os outros 9 não viram. Pedro, por exemplo, participa do momento mais ilustre na caminhada de Jesus, pelo menos para mim, que é quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Pedro, João e outro discípulo, vem Moisés, Elias, Jesus e a voz de Deus dizendo coisas acerca de Jesus. É muito interessante que todo mundo estava ali olhando para Elias, que representava os profetas do Antigo Testamento, olhando para Moisés, que representava a lei do Antigo Testamento, e recebendo a voz de Deus como chancela de que Jesus realmente era o Filho, o escolhido, o ungido, e todo mundo fica em silêncio, mas Pedro não consegue ficar em silêncio. Pedro chega em Jesus, dá uma ideia para Jesus. Pedro sempre dá ideia para Jesus. Sempre dá ideia para Jesus, ele quer sempre consertar o que Jesus fez. Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, saiu até um hino naquela noite, né, que é o bom estarmos aqui. Você já canta, bom estarmos aqui, louvando a Deus. Saiu desse versículo aqui, porque ele fala assim: Jesus, é bom estarmos aqui. É muito bom, então vou fazer o seguinte, eu não te contei ainda, mas além de pescador, eu sou também arquiteto e engenheiro. Você não sabia, mas vou te dar uma ideia. Vamos construir aqui 3 tendas. Uma será tua, uma será de Elias e uma será de Moisés. Eu acho que Jesus ficou até construindo. Nossa, isso é bom demais. Mas Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você não está entendendo. Você não está entendendo aqui. Nós estamos subindo para o monte, porque quem sobe para o monte para receber algo de Deus, tem que descer do monte para oferecer algo por Deus. Então nós subimos aqui no monte para descer do monte. Não adianta subir no monte e descer no monte pior. Jesus leva Pedro para baixo do monte e o texto continua dizendo, em Lucas capítulo 9, que havia uma multidão de enfermos, de homens e mulheres querendo ser curadas e querendo ouvir Jesus. Então preste atenção, Jesus leva Pedro para o monte para ensinar para Pedro que ele deveria descer do monte para curar pessoas, para amar pessoas, para abraçar pessoas. Mas fala sério, Pedro é um judeu. Se tem uma coisa na vida que um judeu quer, é se encontrar com Moisés e com Elias. Assim, eu tenho dúvidas se eles queriam se encontrar mais com Moisés, Elias, do que do próprio Jesus. Estou falando sério. Moisés e Elias são tudo para eles. Eles cresceram ouvindo aqueles homens e por causa de Jesus, Pedro viu esses caras. E Pedro continua. É muito interessante que depois de um tempo, Jesus cura aquela multidão, e Jesus fala assim para os discípulos: vão para outra margem, seguem o rumo de vocês, que eu vou ficar aqui orando. Até Jesus orava, que coisa interessante. E ele fala assim: vão indo. E os discípulos vão. Quando Jesus atenta, que já era tarde da noite, por madrugada, os discípulos estão exatamente no meio do mar, e no meio do mar você sabe onde as ondas são mais fortes, e as ondas começam a arremeter o barco, e o barco vai virando, os discípulos ficam atormentados, e de repente, para piorar a cena, vem alguém andando sobre as águas. Aquilo foi terrível, todo mundo começou a gritar, um fantasma. Era pior do que as ondas, era ver alguém andando sobre as águas, e Jesus lá de longe grita: não, sou eu, está tudo tranquilo. Quando Jesus grita, sou eu, quem é a única pessoa que responde? Quem é a única pessoa que dá uma ideia? Pedro. Tinha 12 lá pelo menos, mas Pedro falou assim: Jesus, lá de longe, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não sei como que na tua versão fala, a minha é assim: manda eu ir com o Senhor. E todo mundo crucifica Pedro. Pedro, você é arrogante, você quer fazer graça, você quer andar sobre as águas, você quer não sei o que lá, e você ainda duvida se é Jesus, porque o texto está dizendo se és tu. Mas na melhor expressão, ou talvez na melhor correção, ou tradução, esse se és tu não é de quem duvida, é de quem tem certeza. O que Pedro estava falando era assim: Jesus, se você está sobre as águas, e você der uma palavra, eu também posso. Pedro está dando um passo, literalmente um passo de fé. Ele está dizendo: se o Senhor anda, eu posso também, então manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: vem. E quando Jesus fala vem, como é que está o mar? O mar está do mesmo jeito, o mar está revolto, o barco ainda está assim, quase que tombando ali, virando, os caras estão atemorizados, e Pedro tem fé, ele começa a caminhar, e dá o primeiro passo, o segundo passo, eu não sei quantos passos ele deu, mas ele andava em direção a Jesus, porque ele ouviu a voz de Jesus, e ele tinha fé para aquilo. Mas o texto diz que no momento em que ele viu, reparou as ondas,
ele afundou. E quando ele afundou, ele gritou: salva-me, Senhor. E Jesus também usa a mesma expressão, imediatamente pega Pedro, leva Pedro, presta atenção, leva Pedro para o barco. E quando chega no barco, ainda fala assim para Pedro: homem de pequena fé. Isso aqui foi uma facada, ô Jesus, acabei de andar em cima das águas, velho. Quantos caras você já viu fazendo isso em seu ser? Se tem alguém que tem fé aqui, sou eu. Mas o senhor vai falar para mim que eu tenho pequena fé? Jesus fala: você tem pequena fé. Mas Pedro não para por aí. Pedro vai com Jesus para um lugar chamado Getsemane, um lugar onde Jesus faria algumas orações. O texto diz que Jesus estava angustiado, e ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Naquele momento, o texto em Lucas era médico, então ele poderia falar isso, diz que a angústia de Jesus era tão grande que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E os teólogos vão dizer que naquele momento Jesus recebia sobre o seu corpo os pecados de toda a humanidade, mas os pecados da humanidade não cabem num corpo. É por isso que Jesus começa a suar sangue. Mas quando Jesus está naquele momento, Jesus leva 3 pessoas para orar com ele. E uma dessas pessoas é Pedro. Pedro viu isso de perto. Pedro foi chamado por Jesus para fazer as últimas orações, mas Pedro dormiu nas orações. Mas Pedro viu Jesus orando. Pedro viu, presta atenção, quantas pessoas não gostam desse texto? É um texto-chave que Jesus diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Pedro ouviu isso. Pedro ouviu as palavras de Jesus. Pedro ouviu isso 3 vezes. Talvez ele não entendia porque Jesus estava fazendo aquilo, mas ele estava pronto a defender Jesus. Porque mais para frente, quando Jesus vai falar para Pedro assim: ó, é o seguinte, eu vou ser traído, e no 3º dia eu vou ressuscitar, tal, vão me matar na cruz e tal. Pedro fala assim para Jesus: ó, Jesus, presta atenção, isso de modo algum vai te acontecer. Jesus está falando, eu vou ser. Pedro fala assim: você está equivocado, você não sabe o que você está falando. O senhor está assim, vai para um psicólogo, procura uma ajuda, que você não está bem. Você é filho de Deus, velho, nada vai te acontecer. E Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda de mim, Satanás, porque és para mim como pedra de tropeço. Mas é o mesmo texto, pelo menos em Mateus, é o mesmo texto que Pedro dá o grande acerto. Quando ele diz assim: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus diz: uns dizem que é um profeta, outros Elias ou João Batista que ressurgiu. Aí ele fala: mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro vai lá e fala: tu és o Cristo de Deus. E Jesus responde o quê? Bem-aventurados, Pedro. E agora eu vou até te mudar de nome. E eu vou te dar ainda a chave dos céus. O que você ligar nas terras, será ligado nos céus. Presta atenção, olha o que o cara ouviu. Ele ouviu isso, mas ninguém ouviu isso. Você para mim é bendito. E depois ele fala uma coisa e é chamado de Satanás. Então ele vive uma grande confusão. Pedro continua. Jesus fala de novo: ó, eu vou ser traído. É a mesma coisa. E aí Pedro fala assim, Jesus fala assim para os caras: ó, e tem mais uma coisa, vocês todos vão me trair. Pedro fala assim: ó, vou falar uma coisa aqui, estamos em 12 aqui, eu tenho certeza de 11. 11, assim, Jesus, eu até imaginava que o senhor ia falar isso, porque eu pensava assim nos olhos dele, que eu percebia como o pessoal lidava com as coisas aqui. Eu sempre ficava esperto com Judas, como ele lidava com o dinheiro. Eu sempre vi como João era muito chorão, Mateus era muito arrogante. Mas eu assim, eu não tenho chance. Eu não tenho chance, o Senhor é na minha vida. Eu nunca vou te negar. Olha Pedro corrigindo Jesus de novo. E Jesus fala assim para Pedro: então tá bom, já que você está falando isso para mim, eu vou te falar uma coisa também. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro fala assim: Jesus, de novo essa, velho. Está querendo acertar sempre, eu estou te falando, confia em mim. Eu andei sobre as águas com você, eu vi a sua oração. Eu vi você sendo tentado, eu participei de tudo isso, eu vi você suando sangue, eu não vou te negar. E Jesus fala: você vai, e Pedro vai. Os caras pegam Jesus, o soldado vem, eles estão na Santa Ceia, presta atenção. Na Santa Ceia, Jesus chega lá, tem 12 caras, um balde, a toalha, um pouco d'água. Não tem ninguém para lavar pés, Jesus começa a lavar pés. Lava de João, lava de Pedro, lava de Tiago, lava de Mateus. Quando chega em Pedro, Pedro fala assim: não vou deixar. Você não vai pôr a mão em mim. Falei: como assim? Não, você é louco, lavar meus pés? É lógico que não está escrito assim, mas na minha Bíblia está. Você é doido? Aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você não está entendendo, se eu não te lavar assim, você está perdido. Ele fala assim: então faz o seguinte, já que você está aqui mesmo, não lava só o pé não, me dá um banho assim por completo, que eu... Aí Jesus dá uma tirada em Pedro, fala assim: não, quem já se lavou,
não necessita, senão lavar os pés. E Pedro continua, ele não consegue ficar em silêncio, ele arrisca sempre, mas de vez em quando ele erra. E Pedro continua, Jesus lava os pés, Jesus faz aquele movimento lindo que a gente vai participar hoje aqui, Jesus reparte o pão, distribui o vinho e segue. Quando Jesus segue, os soldados romanos vêm, o prendem e o levam. Mas quando os soldados vão pegar Jesus, quem é que pega uma espada? E lança na cara, ele deu na cara, joga na cara. O cara tinha a orelha meio assim, pegou só na orelha, mas ele tentou dar na cara. Pegou na orelha, o cara arrebentou a orelha. Quando os caras pegam Jesus, Pedro ele vai e saca uma espada. E eu acho que Jesus falou assim para Pedro, presta atenção, você é pescador, se fosse uma rede, firmeza, né? Você jogava aqui, pegava todo mundo. Mas uma espada você está equivocado, você acertou só a orelha do cara. E pior do que levar uma bucha, Jesus foi lá e ainda consertou o estrago de Pedro. Jesus foi lá e curou o homem que Pedro estava defendendo Jesus. Que coisa mais estranha. Eu imagino Pedro falando assim para Jesus, ô Jesus, se o senhor continuar assim, essa briga aqui não vai acabar nunca. Se o senhor consertar todo mundo que eu estrago, a gente vai ficar aqui até meia-noite. E Jesus fala assim, não, você não está entendendo, daqui a pouco você vai perceber. E Pedro assim, presta atenção, Pedro não tem dificuldade nenhuma de se entregar por Jesus. Quando os caras vêm pegar Jesus, ele pega a espada, ele vai na primeira fila, não vê lá buscar os caras, um pessoal lá, os vizinhos do soldado. Não, veio um quartel, um monte de gente. Pedro pega uma espada e fala assim, primeiro vai ter que ser, É igual criança, acredita naquele negócio. E Pedro se coloca diante dos soldados e ele vai para a guerra. Por Jesus, Pedro não tem dificuldade nenhuma de se entregar. Ele vai tentar, mas pelo Cristo, Pedro já tem dificuldade. Por Jesus de Nazaré, Pedro se entrega. Quando o soldado vem, ele pega a espada. Mas um pouco depois, uma mulher que não era ninguém conhecia ela, chega para Pedro e pergunta assim, você não é um dos 12? O que Pedro fala para ela? Eu não sei do que você está falando. Então presta atenção, pelo Jesus de Nazaré, Pedro arranca a espada, mas numa oportunidade de apresentar o Cristo, ele nega Jesus. Por Jesus de Nazaré, ele se enrosca. Pelo Cristo, ele não se oferece. Vem mais um, ele nega, vem mais um, ele nega, o galo canta e ele se arrepende amargamente. Eu gosto muito desse texto, e ele vai chorar. Então esse é o nosso personagem. Chora amargamente e Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, qual é o primeiro discípulo que vai no túmulo? É Pedro, depois das mulheres. Pedro vai correndo lá ver o que tinha acontecido. Então ele está muito esperançoso. Talvez assim, ele pensava que era possível mesmo que Jesus ressuscitasse. Ele ouviu, ele saiu correndo e Pedro viveu uma vida assim extraordinária. E quando Pedro vai morrer, diz a história, pelo menos romana, que ele foi crucificado. Mas muitos historiadores dizem que quando Pedro foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se julgava digno de morrer da mesma forma como Cristo morreu. Esse é o cara que nós estamos falando. E agora eu quero ler um texto aqui, para a gente poder pelo menos sair daqui com uma aplicação sobre a vida de Pedro, que está lá em Lucas, capítulo 5, você pode abrir aí, se você tiver a Bíblia. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1 até 11 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvi-la a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, Simão disse a Simão: Faça-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que fossem o ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que sou homem pecador, pois que
que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Eu estou lendo errado, que é outra versão, estou meio perdido aqui. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Simão, Jesus: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mais um texto se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 21. É meio longo, mas a gente pode ler, do versículo 1 ao 17, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Eles disseram: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam ele. Ele disse: lancem a rede do outro lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia-se tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que apanharam de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se tomando o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aí, cuide das minhas ovelhas. Então, gente, nós lemos 2 textos que são, assim, bastante parecidos. Muito parecidos, na verdade. Então, o que esses textos têm em comum? O texto tem em comum que eles estavam pescando, que eles não pegaram nada, que eles estavam frustrados. Pescadores, quando não pegam nada, ficam frustrados, nós sabemos disso. O texto diz que eles ouvem uma voz de alguém de longe. O texto diz que eles jogam novamente a rede. O texto diz que eles pegaram muitos peixes. O texto diz que eles conversaram. E o texto diz que eles foram desafiados. O que esse texto tem de diferente? Esse texto tem de diferente que o tempo. Um texto aconteceu no começo do ministério de Jesus e agora o outro texto está acontecendo quando Jesus vai já ser assunto aos céus. Então, se passaram aí pelo menos 3 anos e meio. O que mais que esse texto tem de diferente? A quantidade de peixes. No primeiro texto não se fala o tanto de peixes que eles pegaram, devia ser muito, porque o barco estava quase afundando. E também outra diferença que para mim é brutal. No primeiro texto, o texto diz que as redes se rompiam. Muitas redes se rompiam, porque eram muitos peixes. E no último texto diz que não bastante a quantidade de peixe, a rede não se rompia. Por que será que ele colocou uma informação dessa, né? Eu não sei. Eu acho que Pedro, depois de tanto tempo de vida, né, e de caminhada com Jesus, percebeu que era muito importante que ele ajustasse melhor as suas redes para estar mais preparado para uma grande pesca, né? Então ele percebeu que mais do que fazer alguma coisa,
ou mais importante do que uma ação, é o preparo, né? Então eles pegaram muitos peixes, mas a rede não se rompia. Mas a rede só não se rompia porque antes disso, talvez Pedro passou mais tempo consertando as redes do que pescando. Então talvez é mais importante o que a gente faz antes do que a gente faz numa ação denominada. E a última diferença aqui é que o desafio aqui agora muda para sempre a vida de Pedro. Presta atenção. Jesus, ele tinha morrido, ressuscitado, aparecido 2 ou 3 vezes para os discípulos. Eu estou acabando já. E eu acho que passou assim uns 30 dias. Pedro ficou desanimado, ele reunido com os discípulos. Pedro falou assim para os discípulos: ó, gente, é o seguinte, eu vou pescar. Agora, Pedro é um homem de tanta influência que os discípulos falam assim: se você vai, nós vamos também. E eles começam a pescar. É a mesma cena de 3 anos e meio atrás. São os mesmos caras, possivelmente no mesmo barco. O que deveria mudar ali era que o mar era diferente. Mas eles estão fazendo algo que eles sempre fizeram antes de conhecer Jesus. Eles falaram assim: nós vamos pescar. E eles foram. E quando eles foram pescar, é muito interessante que, apesar de terem crescido nesse mar, apesar de saberem tudo sobre peixe, eles não pegam nenhum peixe. Nenhum peixe. E de repente um homem na praia, que nem estava pescando, grita de longe, uns 100 metros, aí conforme o texto apareceu, 100 metros de água, assim, parece que é uns 3 quilômetros, né? Ele grita de longe assim: ó, joga do lado direito. Presta atenção. Pior do que você não pegar peixe nenhum, é alguém começar a dar dica para você: ó, vai para cá, assim, acho que tem os peixes estão aqui, acho que é a isca que você está usando. Isso assim irrita qualquer pescador. Acho que vocês não são pescadores, então vocês não entendem o quanto que isso aqui é profundo nesse texto aqui. E ele fala assim: joga do lado direito. Mas os caras estão tão decepcionados que os caras falam assim: ó, velho, já fizemos de tudo mesmo, joga aí do lado direito, só pro pessoal lá da praia parar de gritar. E eles jogam, e quando eles jogam, parece que a rede enroscou em algum tronco, uma árvore. Eram muitos peixes. E aí João fala assim: eu acho que é Jesus. E Pedro, não fala assim: ah, se é Jesus, velho, eu vou nadando. Tava 100 metros, beleza, 100 metros dá para ir. Mas 100 metros, velho, dava para ter esperado mais 5 minutos, o barco encostava. Pedro fala: não tem 5 minutos quando Jesus está com a gente. Quando Jesus está com a gente, velho, a gente vai nadando. Não tem como esperar chegar o barco lá. Ele se taca, ele põe a roupa, porque ele não estava de roupa, ele põe a roupa, se taca, sai nadando. Presta atenção no que o texto está dizendo. Quando ele chega na praia, o que Jesus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Comendo o quê? Peixe. Como que Jesus está comendo peixe se ele não pescou? Os caras que ficaram a noite inteira pescando não pegaram peixe nenhum. E o rapaz que está na praia tem uma fogueira com peixes em cima. Como é que Jesus pega peixe sem pescar? Que coisa estranha, né? Eu acho que Jesus está mais ou menos ensinando assim para Pedro: Pedro, presta atenção, você está voltando a pescar. Não é esse o meu propósito para você. E eu vou te mostrar como é que eu tenho um propósito grande para você. Eu manipulo a natureza. Eu cuido de tudo isso aqui. Eu falo para os peixes: ó, vai para cá, vai para lá. E quando eu falei para os peixes: vão todos para a rede, eles foram, porque eu criei todas as coisas. Então, Pedro, você tem que descobrir algumas coisas de quem criou todas as coisas. Então vem aqui e vamos conversar. E Jesus começa a conversar. E Jesus faz as 3 perguntas mais doidas e iguais para Pedro. Por que 3 vezes? Por que Pedro nega 3 vezes? Possivelmente Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? O que Pedro responde? O Senhor sabe que eu te amo. Mas ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Presta atenção: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sim, Senhor, é como a gente fala com os nossos pais. Já vai, tá tudo bem? Sim, Senhor. Agora, Senhor, tu sabes de todas as coisas, é reconhecer: Senhor, tá certo, eu desisto. O Senhor sabe de todas as coisas,
o Senhor domina todas as coisas, sobre o Senhor está todas as coisas, e eu te amo porque o Senhor sabe disso. E as 3 vezes que Pedro responde isso, Jesus fala para ele assim: se você me ama, cuida de pessoas. Se você me ama, pastoreie pessoas. Se você me ama, cuide de pessoas. Então quem ama Jesus, cuida de pessoas. Esse era o problema de Pedro. Ele amava Jesus de Nazaré, enquanto Jesus de Nazaré lhe proporcionava uma vida melhor, mas não era isso que Pedro estava aqui, não era isso que Jesus estava querendo. Jesus fala para ele: cuida de pessoas. E o que eu quero falar aqui hoje? Qual é a aplicação? Isso aqui realmente, sim, tem tocado o meu coração. Até porque tem a ver com barco, com o nosso nome, aqui, com toda a temática, né? Eu acho que muitas pessoas têm vindo aqui, nesse lugar, como uma perspectiva de quem voltou a pescar. Estão fazendo desse lugar um novo ambiente de pesca, um novo ambiente de tristeza, um novo ambiente de angústia. Estão voltando, esquecendo dos anos que se passaram com Jesus e trazendo para esse lugar o nada, só o lixo, só as decepções. Sendo que a nossa ideia disso aqui é pegar essa convicção e não pescar mais. E não voltar ao ser o que nós éramos antes. Então a maioria das pessoas que chegam aqui, isso tem sido assim, um desafio para o meu coração, isso aqui me atormenta. As pessoas chegam aqui para entrar no barco, para viver as regalias de um barco, para ver pessoas pescando, sendo que nós fizemos esse lugar para sair do barco. Para sair, para ir para as praias, para buscar pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Aí todo mundo que vem aqui fala assim: eu voltei a pescar. Eu tinha um talento, eu tocava lá na igreja, mas aqui eu só pesco. Na minha igreja eu ensinava, mas aqui eu só pesco. Lá na minha igreja eu cuidava do ministério infantil, mas aqui só pesca. Lá, cara, você não sabe, eu liderava células. Mas aqui, só pesca. Lá na minha igreja, você não está ligado, velho. Eu cuidava dos asilos. Os idosos ficavam na minha mão. Mas aqui, só pesca. E nós temos sido um ambiente de frustração. Onde nós lançamos redes e o peixe não vem. Não vem porque nós não somos pescadores de peixe. Isso tem causado assim uma revolução na minha mente. Porque pessoas nos procuram para voltar para o barco. Por quê? Nós não somos um barco, nós somos um lugar, e esse lugar é o Jesus Cristo de Nazaré, que nos faz: se vocês me amam, cuide de pessoas. Então qual que é a minha oração hoje à noite? É falar para você: sai do barco ou sai daqui. Ou sai do barco ou sai daqui. Porque nós não somos um barco. Nós não somos um barco. Nós queremos ver os ministérios florescer aqui dentro. As pessoas servir, as pessoas se amando, as pessoas cuidando uma das outras. Então deixa as suas frustrações. Você não sabe o que o pastor fez comigo, você também não sabe o que o pastor fez comigo. Então nós vamos ficar aqui nos encontrando para falar do que a gente já viveu. Jesus, 3 anos e meio. Eu fui um discípulo bom, mas depois de uma frustração, agora eu vou voltar a pescar. Não faz desse lugar um lugar de pesca. Não é porque aqui, não faz da sua vida um pescador. Você não é um pescador, senão você não estava aqui, estava na praia. Nós não estamos aqui para isso, e é por isso que eu quis fazer assim aqui hoje. Por quê? Porque quando Jesus chama Pedro, ele reparte o pão de novo. Ele reparte o pão de novo, dizendo assim: Pedro, se você me ama, cuida de pessoas e reparta o pão. Sai desse barco. E Pedro saiu do barco, presta atenção. O Pentecoste veio, você sabe muito bem disso. O Espírito foi derramado a primeira vez em Atos capítulo 2. Quem é o primeiro cara que prega? Quem é o primeiro cara que prega? Pedro. Quantas pessoas se convertem? 3.000. 3.000 homens. 3.000, sei lá quantas pessoas. Por que tantas pessoas se converteram com Pedro pregando? Porque ele não estava mais no barco. Ele deixou os desafios do barco. Ele deixou as frustrações do barco. Ele deixou as angústias do barco.
Ele deixou as pessoas que o chatearam no barco e foi seguir com Jesus. Mais para frente ele prega de novo. Mais pessoas se convertem de novo, ao ponto que ele agora se oferece por pessoas e morre de ponta cabeça. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, ouça isso como quem ama, como quem ora, como quem intercede, como quem tem expectativas. Não se cansem não se cansem, não. Na verdade, não se acomodem com uma perspectiva de, agora estou tendo meu tempo. Fala para você, teu tempo não vai acabar nunca. Nunca. Você vai ficar aqui assim mais 30 anos falando que você está procurando seu tempo. Então isso aqui não é para mim, é para nós. É por causa do reino. Então nós vamos participar da ceia, e vocês sabem qual é o nosso costume, né? A ceia para nós, assim, é um movimento de Deus, é o que Jesus fez. Nós tomamos a ceia, nós nos lembramos do que Jesus fez, mas nós também fazemos isso da mesma forma como Jesus fez. O texto bíblico diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, repartiu e deu aos seus discípulos. De semelhante modo, Jesus pegou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos, que é um vinho derramado em favor de vocês. E dentre essas frases de Jesus, Jesus coloca assim: façam isso em memória de mim. E fazer isso em memória de mim, eu sempre tenho que falar isso, porque é uma coisa que a gente esquece, não é sentar na mesa apenas para comer o pão e para tomar o suco de uva. Fazer isso em memória de mim é para comer o pão, tomar o suco de uva, na mesma perspectiva que Jesus comeu o pão e tomou o suco de uva. Qual era a perspectiva que Jesus tomou o pão e bebeu o suco de uva, ou o vinho? Era a perspectiva de que quando ele comia o pão, ele fortalecia a sua vida numa perspectiva assim: eu vou me doar pelos outros. E quando ele tomava o vinho, ele falava: se eu tomo esse vinho é porque eu tenho condições de entregar o meu sangue pelos meus irmãos. Então como que a gente vai fazer? A gente hoje vai ser meio egoísta, assim. Toda vez a gente pega, toma em dois, separa e tal. Mas hoje eu queria que você tivesse um tempo assim mais seu, sabe? Um tempo da sua reflexão, um tempo que fosse assim para você pensar, e você pensasse com o pão e com o vinho, com o suco de uva, assim, onde é que eu estou? Eu voltei para o barco, voltei cheio de angústia, ou eu já entendi que o meu tempo no barco assim se esgotou porque Jesus está me chamando para a praia? E aí se você falar: não, Jesus está me chamando para a praia, você toma o pão, come, pega o vinho, o suco, toma e se oferece. Não tem nada assim, um místico, a gente vai orar pelo pão aqui, porque o pão, na hora que você comer esse pão, assim, Deus vai mudar a sua vida. Não, Jesus não muda a vida de quem come pão. Jesus muda a vida de quem distribui pão. Jesus não muda a vida de quem toma vinho. Jesus muda a vida de quem distribui vinho. Então nós vamos cantar uma canção aqui com o Rafa e você vai orar. Enquanto você estiver orando aí, algum irmão vai chegar em você e vai te oferecer um pedaço de pão, um copinho desse de suco. E aí você vai ter que ter um tempo com Deus. Não tem como você fugir disso. Não tem como. Jesus está na praia, ele está falando assim: gente, acabou, velho. Não dá mais para pescar, vocês não nasceram para isso. Vocês serão, assim, pescadores de pessoas, amantes de pessoas. Então baixe sua cabeça, vamos orar. Vamos orar e já alguém chega em você aí. Tenha um tempo com Deus, não tenha vergonha. Eu sei que nosso ambiente, assim, ainda mais por estar frio, né? Fica mais íntimo ainda. Mas você fica à vontade, se você quiser sentar no chão, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser deitar, é livre. Também ninguém vai estar te vendo mesmo, está todo mundo de olhos fechados. Então tenha um momento com Deus, sério mesmo. Feche seus olhos, imagina Jesus na praia, gritando para você: vem! Vem, mas não espera o barco chegar, sai nadando. Vem, mas não espera as coisas mudar, vem como você está. Vamos orar. Amém, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade tão bondosa do Senhor de mais uma vez partilharmos do pão, bebermos do suco de uva, do vinho,
podendo novamente escutar a Tua voz no meio de um vento, no meio do barulho das ondas que batem no barco, nos confundindo todo o tempo. Mas ainda assim nós escutamos a Tua voz, nos chamando depressa para a areia, para a convicção, para uma vida partilhada, para uma vida que se entrega. Então nós queremos isso mesmo. É por isso que nós constantemente partilhamos do pão e bebemos do vinho, para ver se um dia isso dá certo no nosso coração. Cheios de fé que o Senhor vai atribuir à nossa mente, ao nosso entendimento, condições plenas de não sermos apenas angustiados, mas renovados. De não sermos apenas entristecidos, mas alegrados pelo Teu Espírito. De não sermos apenas pessoas que contam histórias, mas pessoas que fazem histórias, que criam histórias, que faz a nossa vida uma grande história com o Senhor. Então nós queremos comer do pão. Queremos comer do pão porque acreditamos nisso. Queremos tomar do suco porque acreditamos que o Senhor pode sim fazer isso com o nosso coração, nos tirar de um lugar de miséria, de um lugar de acomodação, e nos levar a um lugar de inquietação, de insegurança, mas de tranquilidade com o Senhor. Nós queremos Te servir, nós queremos Te servir. Então nos abençoe aqui, Deus, não para que cresçamos, não para que sejamos melhores, não para que sejamos reconhecidos, mas para que o Teu nome seja manifestado em nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso coração. Faz um milagre em nós, constrange o nosso coração, o nosso entendimento. Que a gente saia daqui assim, cheios do Senhor, não tristes assim, por receber uma coisa que nem sempre é o que a gente quer, mas felizes porque o Senhor está falando ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus.